O Salmo 77 diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, ó Deus. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias passados. Trago à minha lembrança os anos de passados tempos. De noite eu indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta, pensa, pergunta, por exemplo, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna Deus a ser propício? Cessou perpetuamente o seu favor, a sua graça, o seu perdão para comigo? Caducou a sua promessa para a minha geração, para uma pessoa como eu? Ela esclerosou-se, não me alcançará? Esqueceu-se Deus de ser bondoso, de ser Deus todo-poderoso e todo bom e todo-poderoso? Esqueceu-se de ser benigno? Ou será que ele ficou tomado por uma ira e por causa disso ele tem reprimido as suas misericórdias? Todo acesso de bondade que ele tenha vencido pela sua zanga imediata. Então disse eu: isto é a minha loucura. Pensar assim é a minha aflição. É resultado do destempero do meu coração. É por isso que eu assim indago, porque eu entrei nesse estado de angústia, de procurar a Deus por angústia e na angústia, e achar que a gente pega a Deus com as mãos, que a gente pode agarrá-lo se gritar, ao invés de entender e descansar que é pela fé e no coração. Não adianta se esforçar em desespero, tem que descansar em fé. Não adianta recusar-se, consolar-se por causa das perdas. É melhor consolar-se para levantar-se e vencer. Eu não conseguia entender isso. Essa era a minha loucura. Por isso, Deus para mim se me tornava uma lembrança que gerava gemidos, uma reflexão desfalecente, angustiosa. E tudo que se vinculava à ideia de Deus na minha vida me perturbava. Eu caí em estados de insônia, depois de introversão depressiva. Fui possuído por nostalgia, lembrando dos tempos bons que já não estão presentes na minha vida e perguntando onde eles foram. E indagando e perscrutando a Deus essas coisas diante dele. Será que Deus sofre desse mal de rejeitar para sempre? Ele tem veneta? Ele é propício um tempo, depois não é mais para com a gente? É uma fase? A graça dele cessa? Ele enche o saco da gente e vira a cara para sempre? Recolhe as suas promessas e se esquece de ser Deus? Reprime as suas misericórdias e fica ofendidinho? Será? Será? Porque tem muita gente vivendo assim, até que chegue o dia do discernimento e a pessoa diga: então eu entendi.
que aquele sentimento, aquela reflexão, aquelas perguntas eram fruto da minha aflição, do meu desencontro, da minha falta de confiança. Por isso é que eu pensei que Deus tinha mudado e Deus tinha se transformado no anti-Deus. Porque ao invés de descansar e andar pela fé, eu estava viciado em contingenciar Deus às circunstâncias. Se tudo me fosse favorável, então era graça de Deus para comigo. Se eu estivesse empregado, então era o sustento de Deus para comigo. Se os meus sonhos estavam se realizando, era a promessa de Deus se cumprindo. Se coisas boas me visitavam, era a misericórdia de Deus me atingindo. E quando essas coisas deixaram de me acontecer, eu comecei a pensar, é Deus rejeitando, é Deus que não é mais propício a mim, é a graça de Deus que se encolheu, é a promessa de Deus que caducou, foi Deus que se esqueceu de quem Ele é. Deus mudou. Como a maioria de vocês que estão me vendo e ouvindo, pensam e sentem. Como se Deus fosse esse ente de caprichos, de fases, de venetas, de humor. Dependendo da barganha que a gente faça ou do que a gente atenda de demanda imediata, especialmente no escritório de Deus na terra, que é o templo. Sem frequência ao escritório de Deus ou ao clube de Deus, Deus se zanga. Ah, não é assim. Eu recordo os feitos do Senhor, me lembro das maravilhas de Deus segundo as Escrituras. Sei que Ele mantém a sua fidelidade para sempre. O conheço em Jesus, considero as obras de Deus em Cristo, os prodígios de Deus em Jesus, e sei que o caminho de Deus é imutável, é um caminho de verdade, de santidade, que o Senhor é o Senhor e que Ele não muda e que a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que faz redenção de gente como eu, que sou um Jacozão, e gente como você, e Ele mantém a sua fidelidade. No meio dos dilúvios, no meio das tempestades, das grossas nuvens, no Mar Vermelho ou em qualquer vermelhidão de rios de sangue. Não é porque o rio é de sangue que Deus mudou. Ele é o mesmo. E Ele mostra, quando a gente confia, que Ele tem um caminho que atravessa até o mar de sangue. E a gente discerne quando descansa na fé e anda nele e não se abala, que pelo mar, pela vereda tempestuosa, Ele tem o seu caminho também. E Ele passa poderosamente e nós com Ele. E Ele não deixa nem vestígios de que agiu, porque Ele não busca propaganda e não faz propaganda de si mesmo. Ah, Ele conduz a mim e a você. Conduziu no passado, conduz hoje a todo aquele que nele, de fato, confia. Não importa em que situação se esteja vivendo, quem nele confia. Jesus, que a experiência dessa alma que produziu este salmo, tão idêntica à experiência do coração de tantos de nós, seja útil o suficiente para aprendermos que é possível cairmos nessas ciladas tolas, bobas, que paralisam a vida. E que ai de nós se orientarmos as nossas vidas pelas nossas angústias, sentimentos, emoções ou sensações. Por favor, eu te peço que nós tenhamos a coragem de botar o pé no chão da fé e andarmos pela fé, confiantes
na imutabilidade do teu amor, da tua fidelidade que não tem fim e que vara eternidades e eternidades. A tua bondade não tem fim. A vida sempre prevalecerá. O amor sempre vencerá. Nada vencerá a vida, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Disto sabemos e nisto confiamos. Quem quer que tenha esta confiança, que nisto se estribe, não vacilará, não temerá, não correrá e não dirá: mudou-se a destra do Altíssimo. Deus já não é mais o mesmo. Nós sabemos e nós provamos. E quem quer que creia, prova. É assim que é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vem me ver TV. O canal é você.